Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje, vamos falar sobre as alterações nas regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. Para tratar desse assunto, convidamos a advogada especialista em direito previdenciário, Vanessa Aldrigues. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer essas situações que vêm ocorrendo no decorrer do final do ano passado e agora vai trazer vários prejuízos e também benefícios aos cidadãos. Vanessa, eu queria começar o programa fazendo uma provocação. No ano passado, na eleição, a presidente, então candidata, disse que não retiraria direito dos trabalhadores, nem que a vaca tossisse, né? Mas 2 meses depois da reeleição, o seu governo, né, editou 2 medidas provisórias, alterando as regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. É possível dizer que a vaca tossiu? Com certeza, essas mudanças, principalmente das medidas provisórias 664 e 665, que elas foram editadas no final de dezembro de 2014, elas provocaram uma série de mudanças prejudiciais, que nós vamos, inclusive, relatar no decorrer da entrevista, e que prejudicaram os cidadãos. Isso, na verdade, não era previsto. Então, com certeza, muitas pessoas terão esse prejuízo e verificarão isso, principalmente no decorrer de abril, maio, quando a maioria das regras estarão já vigentes, pois as 2 medidas provisórias, elas prevêem a mudança para o dia 1º de março de 2015. Então, temos nessa situação que o governo realmente teve uma posição diversa daquela relatada na época das eleições. Isso tem consequências muito grandes, com certeza, nos benefícios, principalmente previdenciários. Além do seguro-desemprego, que a gente vai verificar que o seguro-desemprego também teve uma mudança muito radical e que vai prejudicar o direito dos cidadãos, dos trabalhadores principalmente. Em relação ao seguro-desemprego, o que mudou foram os critérios para a concessão desse benefício. E em relação aos valores, continua o mesmo ou isso também mudou? A mudança, na verdade, foi em relação às duas situações, tanto ao tempo estendido de forma maior, quanto aos valores. Antes, o que era exigido apenas 6 meses de trabalho para o recebimento do seguro-desemprego integral, hoje existem 3 exigências. A primeira vez em que a pessoa for solicitar o seguro-desemprego, ela terá que comprovar trabalho de 18 meses para receber o benefício de 5 salários, A segunda vez que a pessoa for solicitar, ela terá que comprovar 12 meses de trabalho e assim receberá 4 salários do seguro-desemprego. E, por fim, eles voltaram, na terceira vez que a pessoa for solicitar o seguro-desemprego, eles voltaram à regra que seria a atual, que a pessoa teria que comprovar apenas 6 meses, e aí receberá apenas 3 salários. Então, a regra já mudou completamente, porque aquelas pessoas que antes precisariam apenas trabalhar 6 meses para já ter direito ao seguro-desemprego, hoje teriam que comprovar, a princípio, os 18 meses. Essa mudança, na verdade, é uma forma de incentivo do governo, das pessoas se manterem mais tempo no trabalho e só se mantendo mais tempo nesse trabalho que elas teriam um benefício assistencial do seguro-desemprego. Então, pelo que você disse, de certa maneira você concorda com a defesa do governo de que essas alterações para tornar o critério mais rigoroso para a concessão de benefícios, para evitar abusos e distorções, como o caso das jovens viúvas, né? E também de trabalhadores que mudam constantemente de trabalho para ter acesso ao seguro-desemprego. Ou eu entendi errado? Você concorda com isso? Não, a justificativa, essa justificativa que eu falei, é a justificativa dada pelo governo, desde o início da discussão. Então, claro que o direito não poderia ter sido mudado, existe uma divergência muito grande em relação a isso,
mas é uma justificativa dada pelo governo. Não concordo em relação à situação. Acho, inclusive, que teremos muitas discussões ainda sobre o assunto. As discussões apenas começaram, né? As medidas são muito recentes, então teremos muita discussão ainda sobre esse assunto, tá? Assim, como você disse, é recente. Teve uma novidade também, que é a concessão de benefício para as mães que adotam crianças, né? Como é que fica essa questão agora? Inclusive, essa situação do salário maternidade é um dos únicos benefícios realmente trazidos pela medida provisória. O salário maternidade ele já vem sendo discutido durante muito tempo na jurisprudência, em todo o Brasil, né, em todo o país, em que as pessoas, as mães e também pais, vêm solicitando o salário maternidade para pessoas que adotam crianças. Então, a medida provisória ela é específica para essas pessoas, não só a mulher, mas o homem que adotar e comprovar a guarda judicial terá direito a receber exatamente 120 dias, que é aquele benefício dado às mulheres que hoje tiram um salário maternidade. Então, esse benefício ele não existia antes, existia de uma forma, vamos dizer, muito restrita. Era pago para as mulheres que comprovavam a guarda judicial também, mas relativo à idade da criança. Então, por exemplo, se a criança fosse recém-nascida, aquela criança adotada, a mãe receberia os 120 dias de salário maternidade. Mas se a criança já fosse maior, tivesse 5, 10 anos, ela receberia o mínimo, 30 dias. Então, essa mudança foi muito boa, porque ela incentiva, na verdade, as pessoas a adotarem, não só a mulher, mas o homem, né, que comprovar que ela guarda a adoção da criança, vai ter direito a receber os 120 dias de salário maternidade. E você disse também que o homem também passa a ter direito. Quando você fala não o homem, o homoafetivo? Exatamente. Não é aquele homem que eles estão... A mulher casal e o homem... homoafetivo. Exatamente. Mas aquele homem que resolver adotar uma criança, ele por conta própria, adotar em nome próprio, sem que tenha uma... companheira, né, para solicitar também, ele terá direito a requerer o benefício e receber o benefício. Isso foi concedido, na verdade, judicialmente várias vezes e agora se tornou oficial pela medida provisória. Tá? Ou seja, eram casos isolados mediante Sim. a decisão judicial. Judicial, exatamente. Agora a lei mesmo que provisória, né, Sim. Veio para definir isso. Exatamente. Veio para confirmar uma situação que já vem sido decidida. Existe na sociedade Isso. e acontece. Vanessa, a pensão por morte também sofreu alterações. Como é que fica essa questão de agora em diante? A pensão por morte ela tem causado muita polêmica desde quando foram criadas essas medidas provisórias, mas, na verdade, ela terá um efeito maior a partir do dia 1º de março. Antes, o que era exigido para a pensão por morte era que a pessoa comprovasse a dependência econômica ou os 21 anos, caso seja filho, ou comprovação de que é cônjuge ou união estável. Agora, essa comprovação também exige que a pessoa esteja com o falecido ou a falecida há mais de 2 anos. Então, vem a ter um critério maior de carência. Você teria que comprovar que está com a pessoa em união estável ou casado há mais de 2 anos para receber a pensão. Essa exigência antes não existia na lei. E a segunda questão seria do salário, que é a mais importante hoje discutida. O que antes as pessoas recebiam 100% do valor da pensão por morte, do salário até então recebido pela pessoa, pelo decujus, hoje eles passam a receber 50% do valor, mais 10% a cada dependente, comprovado. Vamos dar um exemplo para que você possa observar o quanto mudou a situação. Antes, quando um homem vinha a falecer, sua esposa receberia 100% do valor atual que esse homem recebia, sendo salário ou aposentadoria, seria 100% da renda da pessoa. Hoje, essa mesma mulher, ela vai receber 50% da renda do homem e, caso ela venha ter um filho, ela terá direito a 60%, se ela vier a
ter 2 filhos, terá direito a 70%, chegando ao máximo de 100%. Mas hoje fica restrito aos dependentes comprovados. E caso não tenha nenhum dependente menor de 21 anos, essa pessoa irá receber apenas 50%. Isso significa que a medida provisória alterou o valor da pensão de 100% para 50%, em regra geral. Então, para ter o 100%, teria que ter 5 filhos, dependentes ainda. Exatamente. Então, essa regra, com certeza, irá causar maior polêmica, porque temos hoje várias famílias que têm situações precárias, né, e dependem dessa pensão para viver. E isso vai ser restrito, claro, às pensões futuras, não às pessoas que já recebem esse valor. Então, é bom frisar essa questão, que as pessoas que hoje já recebem a pensão, não haverá nenhuma alteração em relação a isso. Mas para as futuras pensões que irão ser solicitadas, já virão com essa alteração. Só de agora em diante. Do dia 1º de março em diante. A partir de 1º de março, então, quem solicitar o benefício já é mediante essas alterações. Essas alterações, exatamente. O trabalhador que gera esse benefício, se ele morre em decorrência de acidente de trabalho ou de doença adquirida no trabalho, essas regras também de redução para 50% para o dependente, já se aplica nesses 2 casos? Isso, por óbvio, foi retirado da medida provisória, foi criada uma exceção à regra, né, que as pessoas que falecerem por um acidente de trabalho, doença ocupacional, ou até mesmo a viúva ou o viúvo que tiverem algum problema, alguma incapacidade, não será exigido essa regra, né, não será exigida a essas pessoas. Então, porventura, se uma pessoa, vou dar um exemplo aqui que nós temos do sindicato, se um eletricista sofre um acidente com alta tensão e vem a falecer, a viúva, ela não seguirá a mesma regra para o recebimento da pensão por morte. Então, ela receberá automaticamente essa pensão e a mesma será vitalícia, que é um assunto muito importante também que a gente não tratou ainda. Sendo este benefício decorrente de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, além da viúva ter direito, de qualquer forma, não sendo requisito da pessoa ter trabalhado no mínimo 24 meses, também este benefício poderá ser vitalício, caso a mulher venha a ter, ou o homem, mais de 45 anos de vida. Tá? Entramos nesse caso, já vou falar sobre esse assunto, da expectativa de vida criada também na pensão por morte. Também um assunto muito discutido agora, que foi criado junto com a medida provisória uma exceção às pessoas receberem este benefício de forma vitalícia. Então, a regra antiga, todas as pessoas recebiam uma pensão por morte de forma vitalícia até o resto da vida. E agora, com a medida provisória, a nova mudança trouxe uma regra que, se a pessoa for jovem, vamos dar um exemplo, uma pessoa com 45 anos, que tem uma expectativa de vida ainda dentro do padrão trazido pelo IBGE, ela ainda teria por volta de 32 a 35 anos. Essa pessoa teria ainda direito a receber a pensão de forma vitalícia. Agora, as pessoas mais jovens, uma pessoa que tenha 30 anos e solicite a pensão por morte, ela, como ela ultrapassa a expectativa de vida do IBGE, ela só vai receber a pensão durante 15 anos e, após 15 anos, essa pensão será cessada. Essa regra criada pela medida provisória é uma regra nunca criada sobre esse assunto e que, com certeza, vai causar divergências, porque muitas famílias, até mulheres que, às vezes, dependem, né, são do lar e dependem da renda do marido para sustentar, se esse marido vier a falecer e a pessoa for muito jovem, após 15 anos, a pessoa teria que voltar a trabalhar, constituir nova renda e tentar
ter uma renda para sustentar a sua família, porque não poderia mais depender da pensão. O governo justifica isso, inclusive, em várias reportagens, que seria uma forma de incentivar pessoas muito jovens a voltar a trabalhar, né, voltar ao mercado de trabalho e, assim, retirar esse custo do governo. Então, é uma justificativa, mas sabemos que é uma mudança muito radical que fere os direitos adquiridos de quem já teria eles, né? Mas para as pessoas que vêm a falecer agora, essa é a regra que vai prevalecer. É porque tem casos em que a pessoa, o beneficiário, um idoso já no fim da vida se casa com uma pessoa jovem. Não estou dizendo que isso é a regra, mas, sim, mas ocorre, existem sim, exceções, claro. né? Casos nesse sentido. Seria uma forma também de evitar esse tipo de abuso, seria Sim. isso. Essa é a questão, inclusive, que foi levada em pauta para justificar que a pensão não fosse mais vitalícia para pessoas muito jovens, né? Então, é uma regra que agora as pessoas estão tomando conhecimento. Vamos ver, com certeza, creio que exista ações judiciais sobre esse assunto ainda, mas estamos nos adaptando às medidas, às mudanças, e ainda vamos verificar qual vai ser a decisão do judiciário sobre esse assunto. Aí você mencionou a questão da expectativa de vida e citou o IBGE, né? Só para quem nos assiste ficar bem claro e as pessoas saibam qual é a expectativa de vida do... Inclusive, a expectativa de vida, ela se refere também àquela questão que a gente conversou do fator previdenciário, né? Então, aquela questão que a gente já conversou hoje, os homens e as mulheres já têm vivido mais e, por isso, teriam que trabalhar mais, que é aquela questão que nós conversamos sobre o fator previdenciário. E a mesma situação serviria para a pensão, né? Hoje, a abrangência da tabela do IBGE seria de 72 anos, desculpa, 72 anos ao máximo para trabalhar. Para trabalhar não, desculpa. De idade, exatamente, da expectativa de vida do IBGE. Para mulheres? Para a vida. Expectativa de homens e mulheres. Exatamente. E aí isso influencia, com certeza, tanto na idade da pensão, quanto no fator previdenciário. Influencia hoje diretamente, porque a pessoa que teria que trabalhar mais tempo em razão do fator previdenciário, hoje também vai ocorrer com a questão da pensão por morte. A pessoa teria que ter idade mais avançada para receber a pensão por mais tempo ou de forma vitalícia. Certo. E Vanessa, as regras também para o auxílio-doença foram alteradas. Como é que fica essa questão agora? Do auxílio-doença, temos hoje também novas regras que foram trazidas pelas medidas provisórias de dezembro. De uma forma geral, eu vou explicar como seria a regra anterior para nós entendermos as mudanças que tiveram agora. Anteriormente, o cálculo era feito à média das 80% das maiores contribuições feitas de julho de 94 até a data atual do benefício. Então, chegaria a uma média do salário de benefício da pessoa, do auxílio-doença. Essa mudança fez com que não mais fosse calculado a média salarial das pessoas de 94 até hoje, todo o período de trabalho da pessoa. A base era a partir de 94. A partir de julho de 94. Na verdade, essa é a regra para todo tipo de aposentadoria também. Todos os tipos de aposentadoria. Então, essa regra passou a ser para o auxílio-doença, especificamente, as últimas 12 contribuições. Isso influencia naquela pessoa que a vida inteira trabalhou com carteira assinada, mas porventura venha a ficar desempregado e o último ano paga a pessoa venha contribuir como autônomo sobre o salário mínimo. Essa pessoa que contribuiu a vida inteira sobre o teto do INSS, mas o último ano contribuiu apenas sobre o salário mínimo, vai receber um auxílio-doença referente apenas ao salário mínimo. Então, por isso,
é causada uma certa divergência em relação a essa regra criada. É uma perda maior. Seria uma perda maior em relação a essas pessoas. Mas talvez para pessoas que passam a contribuir sobre o teto do INSS no último ano, seria um benefício, claro. Mas como o auxílio-doença se trata de um problema de saúde, de uma doença, a pessoa não espera que em um ano ela fique doente. Então, ela não vai fazer um cálculo de expectativa de contribuição. E por isso, esse assunto, ele, na verdade, tem sido discutido muito, porque a maioria das pessoas, elas podem chegar a ficar desempregadas, ter algum problema de saúde e elas serem afetadas com essa nova regra do cálculo do auxílio-doença, tá? Essa seria a maior mudança em relação a isso. Houve também uma mudança em relação a... Porque o trabalhador que solicitava o auxílio-doença, os 15 dias era a empresa que pagava, o 16º já era a partir do INSS que fazia exatamente. essa cobertura. Agora o governo jogou essa responsabilidade para as empresas. As empresas vão ter que pagar 30 dias. O INSS só vai pagar a partir do 31º dia. Isso. As empresas, inclusive, já tocando nesse assunto, dessa regra também modificada dos dias em que será pago o auxílio-doença. A regra antiga, as pessoas, as empresas pagavam até o 15º dia e a partir do 16º a pessoa passava a receber o auxílio-doença pelo INSS. Essa regra mudou e passou a ser 30 dias a empresa ou particular, passou a ser responsabilizado pelo pagamento do salário da pessoa e a partir do 2º mês o INSS pagaria o 11º dia, o INSS pagaria o auxílio-doença. Isso, na verdade, nós entendemos que seria um repasse do governo aos particulares, porque esses 15 dias que o governo sempre custeou, que a Previdência sempre custeou em relação ao auxílio-doença, agora, depois de uma regra que sempre existiu, eles passaram para que o particular pague os 30 dias. Como essa despesa irá modificar todo o sistema, principalmente das empresas grandes, que têm muitos empregados, isso com certeza ainda irá causar muita discussão, porque aí sim atingiria todas as empresas hoje particulares, que teriam que arcar com esse benefício que antes era de responsabilidade apenas do INSS. Mas isso para empresas que sofrem muito com solicitações de auxílio-doença. Inclusive, essa foi também uma das situações, uma das razões porque foi criado esse sistema dos 30 dias, para que ocorra mais um incentivo das pessoas trabalharem, retornarem ao trabalho antes desse prazo de 30 dias, e não solicitarem o benefício no INSS. Ou seja, aí pode incorrer no problema que a partir do 11º dia, como era antes, a empresa... 15º, né? 15º? Não, no 16º a empresa vai custear essa despesa, vamos dizer assim. Mas aí não poderia incorrer numa pressão da empresa para que o trabalhador retorne logo ao emprego, ao trabalho? Creio que não, na verdade, se as empresas tiverem coerência... O que o trabalhador pode fazer nesse caso? Eu creio que isso não vai ocorrer, porque as empresas que, sim, têm um sistema correto, dentro do padrão determinado pela norma e pela medida provisória, eles irão pagar, mas, claro, eles vão ainda chegar a discutir esse tema exatamente pelo prejuízo que irá ser causado. Caso a empresa venha a forçar esse reingresso da pessoa, do trabalhador, ele pode reivindicar todos os seus direitos na justiça ou até mesmo na DRT, solicitando para que mantenha o seu afastamento. Mas creio que isso ainda será uma adaptação nossa nesse sistema novo, principalmente no decorrer do ano de 2015.
Ou seja, se o trabalhador em algum momento se sentir pressionado pela empresa para que retorne, ele pode recorrer à Delegacia Regional do Trabalho. Sim, o ideal seria a pessoa com um atestado, né, de mais de 30 dias ou de pelo menos 30 dias, apresentar na empresa e aguardar esse período, porque, na verdade, esse período, caso a pessoa tenha um atestado, já é um direito garantido por lei. Mas caso venha a sofrer alguma pressão, algum prejuízo, ele deve se orientar junto com os sindicatos, né, que ele tem vinculado, ou até mesmo com o seu advogado, para verificar uma situação. Mas creio que isso não chega a ocorrer de forma geral. Tá? Então, só para ficar claro em relação a esses, do 16º dia ao 30º dia, o trabalhador não tem nenhum ônus com isso. Quem passa a ter um ônus são as empresas. São as empresas, exatamente. Esse encargo foi repassado do INSS para a empresa. Então, a empresa, a partir do momento que a pessoa tem um atestado de 30 dias, toda despesa será paga pela empresa e a partir do 31º será o INSS. Vanessa, em relação aos segurados especiais, quem são essas pessoas, né, segurados especiais, e o que muda para eles? Os segurados especiais são pessoas, na verdade, que residem em zona rural e têm direito a um benefício em regra especial. Essa regra seria 5 anos a menos do que a gente tem como regra dos segurados urbanos, das pessoas que trabalham na área urbana. Então, vou dar um exemplo, a aposentadoria por idade. Aquele segurado especial que reside em zona rural, em regime de economia familiar, que isso é importante, tem que ser provado, né, a questão do regime de economia familiar. Que o homem ou a mulher comprovarem a mulher idade de 55 anos e o homem idade de 60 anos, eles têm direito a aposentar como segurados especiais. A regra para esses segurados especiais, ela mudou num sentido muito vantajoso, assim como o salário maternidade, que foi o quê? Incentivar essas pessoas a elas trabalharem de uma forma correta perante a lei, que seria o quê? Formalizarem as empresas que, porventura, venham a existir por causa do trabalho rural. Isso significa o quê? A medida provisória, ela veio a permitir que segurados especiais de zona rural possam ter empresas CNPJ vinculados a eles. Antes dessa medida provisória, isso não era permitido e fazia, inclusive, com que as pessoas perdessem esse direito. Então, muitas vezes, se a pessoa criasse uma empresa, isso justificaria que ela não estaria enquadrada dentro das normas do segurado especial e, por isso, poderia não receber uma aposentadoria originária decorrente de uma zona rural. Então, hoje, isso, perante a medida provisória, será permitido e já vem, na verdade, a causar um benefício a essas pessoas, uma tranquilidade maior e, segundo também a orientação feita, é para que essas pessoas não tenham receio em registrar, né, o trabalho delas, que às vezes é feito de forma, vamos dizer, não registrada, né? Então, é um benefício, com certeza, muito bom, e que vai acabar tornando o segurado especial certo de que as normas estão também beneficiando os seus direitos. Seria regularizar os trabalhadores autônomos, né? Que seria mais Na verdade, não é regularizar os trabalhadores, mas sim as empresas. Caso exista alguma empresa registrada, geralmente o agricultor... É que muitos trabalhadores são trabalhadores, mas na figura de uma pessoa jurídica. Isso, exatamente. Seria essa a questão. Tá? Então, seria formalizar a zona rural, que ela hoje existe de forma muito informal mesmo, sem registros, né? Muitas vezes sem registro. Então, às vezes, as pessoas plantam e até por questão de regime de economia familiar, fazem a venda, mas não registram
essas empresas não criam CNPJ, porque a lei, na verdade, ela restringia esse direito. E agora a medida provisória veio a abrir esse espaço para esses segurados. Leque de opção. Exatamente. Se formalizando, ele pode comercializar aquele produto para... Sem problema nenhum e sem perda do seu direito à aposentadoria. É que muitos trabalhadores deixam de vender o produto porque quem compra exige nota fiscal. E se esse trabalhador não é formalizado, ele não pode emitir nota inclusive, fiscal. é um ponto mais interessante da situação. Né? Então, você considera que esse ponto foi um dos pontos mais positivos com certeza, nas medidas. Na alteração das regras. Além do salário maternidade, esse seria o mais positivo, com certeza. Sim. Vanessa, para finalizar, porque infelizmente nosso tempo já está quase esgotando, eu queria que você avaliasse, porque o novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ele disse que essas alterações vão gerar uma economia de cerca de 18 bilhões por ano. Mas você acredita que essa economia vai sacrificar essa população que necessita desses benefícios? Vale a pena essa economia? Com certeza, pelo estudo que os economistas vêm fazendo no decorrer desses últimos anos, isso não era necessário pelo superávit que existe na Previdência. Mas uma justificativa da Previdência, da própria Previdência, é que isso realmente causaria um maior benefício em razão ao valor, né, de 18 bilhões que você falou, que eles não estariam gastando. Na verdade, essa situação, todas essas medidas provisórias, elas têm causado maior prejuízo, não tanto benefício, mas maior ainda um prejuízo aos cidadãos. Então, essas questões estão sendo discutidas ainda, apesar de já existir a medida provisória, mas, como eu falei, a maioria das regras só terão vigência dia 1º de março. Então, creio que não seja justificativa, mas algumas regras creio que vão ficar, acho que elas vão ficar e vão ter vigência agora em nossa lei e teremos que nos adaptar. Mas outras ainda serão discutidas, com certeza, no judiciário, né, principalmente após abril, após março, para verificar essas questões, principalmente de pensão, que a gente discutiu aqui, e vamos acompanhar a situação. Quando elas, de fato, passam a vigorar De todas que a gente discutiu aqui, na verdade, a maioria dia 1º de março. Né? Algumas já estão desde a medida implementadas. Exatamente, desde janeiro. Desde agora, na verdade, desde janeiro. Tá certo. Tá? Obrigado pela participação, Vanessa. Obrigada a todos, boa tarde. Eu conversei com a advogada especialista em direito previdenciário, Vanessa Aldrigues, que falou sobre as alterações nas regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, como auxílio-doença, seguro-desemprego e pensão por morte. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitáriosdf ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildef.com.br.org.br. Você também pode mandar sugestões para um novo canal, o WhatsApp, para o telefone 9144 8075. 9144 8075. Obrigado pela companhia e até a próxima.